senhor diácono Roberto Gabi, Hélio, mais aqui presentes, queridos familiares, queridos devotos e seguidores da Mãe Peregrina, queridos irmãos e irmãs. Hoje é um dia, como disse no começo, um dia de festa. Um dia de festa porque celebramos um peregrino, celebramos 50 anos de exercício de ministério. Mas já antes do ministério, o diácono já exercia o diaconato antes de receber o ministério, já exercia isso. Inicialmente queria dizer assim, em 1972, quando o diácono foi ordenado, eu era pároco. Esqueci de saudar aqueles que nos acompanham pelo YouTube também. Em 1972, quando foi ordenado aqui por Dom Érico Ferrari, eu era pároco em Faxinal do Soturno. Mas alguns já devem ter ouvido o meu testemunho. Vou falar um pouquinho da minha relação com o diácono João. Primeiro de tudo, a minha relação começou como seminarista. Já o conheci e eu tinha ouvido muitas vezes na sua forçada campanha, como ele dizia. Ele visitava sempre também o seminário e contava aquele hábito tão bonito de contar a história, o que havia acontecido desde a última visita, os fatos, os doentes que visitavam, os terços, e não era curto, porque se rezava primeiro o terço e depois vinha toda uma pregação a partir da vida. Não era um conselho, mas era a partir da sua vida, o que havia vivido, o que Nossa Senhora, especialmente, o que Nossa Senhora havia feito, o que havia feito nas famílias, com os doentes, com as pessoas às vezes que não acreditavam. Eu tenho muitas lembranças sobre isso. Antes de 1972, havia a escola Paulo VI, hoje é São Paulo VI. Paulo VI, a escola Paulo VI, que era dirigida pelo padre Atílio Rosa, era o diretor dessa escola e era o promotor vocacional. E eu fui convidado para ser professor desta escola, a escola diaconal. Na verdade, inicialmente não era escola diaconal, era escola de lideranças cristãs, de líderes. E se transformou em escola diaconal. Funcionava no Instituto São José, e eu fui um dos professores, e por isso o diácono João foi meu aluno. Eu fui professor do diácono João. Eu lembro bem como hoje, até onde ele sentava na sala. Mas eu queria dizer que antes de eu ter sido professor do diácono João, ele foi meu professor. Ele foi meu professor quando, em 1963, alguns de vocês não tinham nascido. Eu fazia esse trajeto, ele subia por um atalho daqui, e nós nos encontrávamos, já tinha a hora marcada, quem chegava antes esperava, e íamos à Vila Nobre da Caridade. Ele rezava o Santo Rosário, rezava o terço, eu acompanhava. Depois ele vinha aqui para a Capelinha Rosa, creio que a Capelinha Branca, a Rosa talvez não existisse ainda, não tenho certeza. Em todo caso, ele saía de lá para rezar o terço, e eu ficava fazendo catequese para as crianças lá da Vila Nobre da Caridade, das 15, 16 casas que ele havia construído, ele havia adquirido aquele terreno e havia construído aquelas casas e cuidava daquelas famílias. Diálogos memoráveis tínhamos todos os domingos. Domingo, 1h da tarde, era o caminho até a Capelinha Azul. E lá, então, essa experiência. Por isso que eu digo que ele foi meu professor, porque praticamente eu era um menino
era um menino. Eu tinha chegado, foi no ano que eu cheguei do noviciado, 1963, e logo o padre Irineu Simo passou depois para a diocese de Passo Fundo, porque tem um irmão que é bispo lá, Dom Ercílio, e ele foi para a diocese do irmão dele, que era bispo, mais tarde. E aí, como era ele que acompanhava o diácono João, passou para mim. E aí eu fiquei o sucessor dele nas companhias durante quase 2 anos, praticamente 2 anos, depois que eu passei a trabalhar no Menino Jesus. Então eram verdadeiras aulas, porque o João não perdia um minuto. O João não perdia um minuto. Interessante isso, muitos talvez não tenham se dado conta. Não tinha assuntos perdidos, no sentido tempo perdido para falar do tempo, será que vai chover, está muito quente, muito calor, nada disso. Já ele começava a falar das maravilhas, sempre tinha alguma novidade. Vivia, então, um homem que vivia permanentemente a experiência de Deus, Então essa, eu digo assim, digo com toda meus escritos, e sempre que eu pude, coloquei sempre, foi primeiro meu professor, depois a providência divina quis que eu me tornasse professor dele, e me tornasse depois pároco dele, e confessor muitas vezes, e sempre vinha, antes das suas peregrinações, pedir a bênção. E é impressionante, vocês sabem disso, mas é bom lembrar. Um homem de uma humildade, assim, inexplicável, a simplicidade e humildade. Não aceitava confessar sentado ou receber a bênção, a não ser de joelho, era sempre de joelhos. É impressionante a atitude que ele tinha e o gesto no fim sempre de beijar a mão do padre. Aquilo são marcantes, eu diria que eu fazia questão, dizer a verdade, eu fazia questão que ele beijasse a minha mão, porque cada vez que ele beijava a mão, dava a impressão que ele deixava um pouco de Deus, então não era querer, porque às vezes a gente fica meio constrangido, que hoje eu fico um pouco constrangido quando beijo uma mão, mas com o João eu fazia questão, que ele puxava a mão para beijar a mão, mas o João, ao beijar, ele deixava um pouco de Deus. A gente sentia, porque dos lábios dele saiu ternura, carinho de Deus, porque ele era um homem de Deus. 50 anos, se ele vivesse, estaríamos comemorando com ele 50 anos de serviço diaconal. E eu já disse isso e volto a repetir. Quem sabe tem 3 diáconos aqui, eles também, provavelmente, quando foram escolhidos, chamados para serem diáconos, já exerciam. Dificilmente alguém fica diácono, chamado para ser diácono, assume esse ministério, se ele agora começa a exercer. Sinal que já estava no serviço antes. Mas o diácono João é um exemplo. Eu hoje de tarde, aliás, desde de manhã, mas de tarde, quando eu pensava na celebração aqui, eu pensava disso. Quando ele ficar santo, deverão trocar o padroeiro dos diáconos, talvez, não é? Pensava isso, vão trocar. Porque talvez não tenha outro que possa representar melhor a diaconia do que o diácono João Poçobon. Talvez não, ontem faleceu Pelé, e escutando alguns comentários, diziam um jogador completo, Eu já disse isso e repito, quando a gente repete algumas coisas, porque a gente ou tem convicção ou está fora da cabeça, né? Então, como não estou fora da cabeça, tenho convicção. O diácono João,
o diácono João, ele tinha aquilo que ele tinha um equilíbrio, ele tinha uma harmonia, ele era completo, ele tinha as dimensões. Eu dei esse depoimento quando se abriu o processo de canonização. Dizia, ele tem todas as características do santo. As características, o santo, ele, primeiro de tudo, o santo, ele tem um amor muito especial pela Eucaristia. O santo ele se caracteriza, ele tem uma proximidade com Cristo muito grande, claro. E a Eucaristia é a forma mais eminente da presença de Cristo. E os santos têm isso, e o diácono tem isso, nós sabemos. A presença dele, a participação dele de missa diária, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha distância. Sinal de santidade, sinal de santidade. A segunda característica do sinal de santidade é a devoção mariana. Dificilmente não se acha um santo que não tenha um profundo amor a Maria. Porque senão ele porque quem não é devoto de Maria não é muito... É um santo não doce, eu diria assim. É um santo um pouco amargo. Não sei como seria um santo amargo, né? Mas porque Nossa Senhora faz com que a nossa vida seja doce. Ela molda, ela nos dá uma característica. Os marianos têm uma característica diferente, a fé é diferente. É difícil explicar porque essas coisas não se explicam, se vivem, se sentem. E o diácono tinha isso de uma forma extraordinária, era assim em forma eminente, essa doçura da transmissão da intimidade, até por causa da intimidade que ele tinha com Maria. Então, mais do que os devotos comuns, como nós, era de forma... Então, eu digo assim, um santo completo. Um santo se caracteriza pelo serviço. Se ele é servidor, se ele é disponível e se ele está integrado a uma comunidade. Não há santo que não tenha um amor grande aos irmãos de comunidade. E nós conhecemos João. E outra característica é o amor aos pobres. Os santos, veja a irmã Dulce, veja outros santos que têm, se caracterizam por isso. Os pobres não no sentido social, porque infelizmente estragaram a história de pobre. Com as ideologias, etc., estragaram. Eu às vezes não falo disso porque logo se vai para o pobre da vila. Não é esse. Esse também é. Pode ser que esse seja o pobre dos pobres, mas o pobre é todo aquele que é carente de amor, de afeto, de Deus. O pobre, aquele que não tem Deus é o mais pobre dos pobres. É o infeliz pobre dos pobres. O pecador é o pobre mais pobre que tem, é o pecador. Então, o amor aos pobres, mas os pobres bíblicos, não os pobres dos partidos políticos. Não, esses aí não pensam no pobre, pensam no pobre que dá voto, né? Infelizmente, né? Nós sabemos disso. Então, esse. E nós conhecemos o que é que João, o amor que tinha aos pobres, tanto que ele ia nas casas, como digo, os pobres, visitar os sofredores. Também não se exclui o pobre sociologicamente falando, não, porque senão estou excluindo o pobre também. Uma característica do pobre, os pecadores. Eu já disse, já falei isso, mas sempre tem algum que não me ouviu, né? Eu já falei isso, que quantas vezes eu ouvi dele, pessoalmente eu vi, minhas orelhas ouviram. Eu vi dele dizer assim, como eu gostaria de ser padre para poder perdoar os pecados. Eu sinto uma limitação para poder gostaria de perdoar os pecados. A motivação de ser diácono não é porque ele queria ser da hierarquia da igreja, ou porque, na verdade, quisesse ler o Evangelho ou servir.
Porque ele dizia, eu encontro e não consigo batizar, não está batizado, não consigo celebrar o matrimônio, onde eu encontro pessoas que gostariam. Para isso. Quer dizer, era pelo amor aos pobres, aos sofredores, aos humildes. Então celebramos hoje 50 anos do exercício, de consagrar aquilo que ele era. Ele era diácono permanente desde que ele conheceu a Mãe Rainha, creio. Desde aí. Desde o início da sua vida, quando ele tomou consciência, quando recebeu essa inspiração de Deus, quando ele, diria assim, quando ele teve esse encontro com Deus através de Maria, quando teve esse encontro com Deus, que nunca mais sossegou, nunca mais parou, que ele parecia que tinha coceira nos pés, porque tinha que andar sempre, andar sempre. Então, hoje queremos agradecer a Deus. Não queremos olhar só 50 anos, porque aí nós o diminuímos. Se nós fizermos. Hoje celebramos 50 anos que ele foi reconhecido, consagrado como servidor oficial da igreja. Oficial, não só servidor voluntário, mas servidor oficial da igreja, constituído, sinal por isso, como membro da igreja. Isso em 50 anos. Mas ele era servidor muito antes disso. Não serviu porque tinha um ministério, mas servia, se fazia da sua vida um ministério. A sua vida foi um verdadeiro ministério. Então que Deus, que exemplo que Ele nos deixa, que testemunho que Ele nos deixa. Queremos agradecer a Deus e que esta celebração nos dê também essa alegria, essa graça de quanto antes podemos declará-lo santo. Que santo ele é, seja declarado. Nesse sentido, tinha uma palavra sobre a Sagrada Família, mas todos nós sabemos. Porque, na verdade, essa festa aqui é extremamente importante. Só que ela não é tomada em muitos lugares, ela é uma festa teológica. Vou só dizer isso. Para dizer o quê? Por onde começou a perdição do mundo? E temos que cuidar que hoje porque está exatamente por aí que se ataca. Pela família. Aonde foi o primeiro pecado? Foi na família. Por onde começou Jesus a salvação, o reerguer o mundo? Pela família. Por isso hoje não se celebra nos conselhos psicológicos, se celebra uma festa teológica para dizer Deus começou a salvação, o Salvador, pelo lar, pela família, para dizer a família é o espaço sagrado da morada do Cristo, é o presépio sagrado. Cristo tem pai, tem mãe, pai adotivo, mas pai e mãe. Não veio trazido por cegonha, não veio trazido por anjo, veio trazido pelo ventre de uma mulher, por obra do Espírito Santo. E o João sabia disso, e o João vivia isso de uma forma, compreendeu a profundidade, a beleza e a grandeza da família. Queremos que, pela Virgem Maria hoje, louvar a Deus por a vida de um homem tão simples. E concluo dizendo assim, eu estava no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, e participei de um enterro de um médico que morreu de chikungunya. Ele tinha 3 canais de televisão, tinha 5 rádios e não sei quantas empresas de sal. Lá é a cidade do sal, Mossoró. E eu assisti o enterro, estava a cidade toda na praça, foi feito. E o bispo fez o sermão e o bispo disse assim, e faço essa relação com o diácono João. Talvez aqui em Mossoró nunca tinha nascido um homem mais inteligente do que esse. Talvez em Mossoró nunca tinha passado um homem
de tamanha capacidade de discernimento como esse homem, Dr. Newton. Mas tenho que dizer que talvez não tenha passado um outro homem igual a esse na sua humildade, na sua simplicidade como esse. Grande e pequeno. Talvez em Santa Maria não tenha passado um homem tão grande quanto o João Possobon. Talvez em Santa Maria não tenha passado um homem tão simples que nem o diácono João Possobon. Assim seja.